Compreenda de verdade tudo o que rolou no episódio 58 de Dragon Ball Super. É logo mais depois da vinheta. Salve, salve geeks, tudo beleza? Canal Indústrias Geek fabricando mais um Drops Geek Animações. Nesse vídeo, analisando os principais acontecimentos do episódio 58 de Dragon Ball Super e levantando algumas teorias do que vem ainda pela frente. Vimos que esse episódio já foi bem diferente do anterior, 57. Não teve nenhuma luta, já foi mais paradão. O Goku, o Vegeta e o Trunks foram derrotados, tiveram que bater em retirada de volta para o presente. Aí vimos bastante diálogos, discussões entre vários personagens ali e algumas teorias levantadas em relação aos planos do Zamasu. Então esse episódio aí ficou mais mesmo na discussão, no papo e sobre o que fazer daqui para frente, porque a verdade é, eles perderam, não adianta voltar lá agora para o futuro lá porque vão perder de novo. Então tem que se montar um plano, uma estratégia sobre conhecer o inimigo para poder atacá-lo no futuro. Vou destacar 8 pontos que eu considerei mais marcantes desse episódio. O primeiro é que o Zamasu descobriu onde encontrar as super esferas do dragão e como utilizá-las. Então é uma informação que ele não tinha lá no presente, melhor, aqui no presente, e ele foi atrás e agora ele sabe. O segundo é que o Zamasu também descobriu tudo a respeito sobre o Goku. Uma coisa que a gente talvez não esperava, ou até esperava um pouco, mas não que ele fosse querer desejar pedir isso, saber tudo a respeito. Então eu fico pensando, como não foi mostrado para nós, o que foi revelado sobre o Goku, eu vou considerar, eu vou acreditar que foi revelado tudo, toda a história dele, desde quando ele saiu do planeta dele, quando chegou na Terra, os inimigos que ele enfrentou, a evolução que ele teve. Então eu tô pensando assim, o Zamasu teve um resumo de toda a história do Dragon Ball ali, de todos os feitos do Goku. Então ele tem muita informação com isso também é muito importante. Em terceiro, nota 0 pro Goku, que tinha semente dos deuses e conseguiu esquecer antes de ir pro futuro, Ele deixou no presente, esqueceu de levar pro futuro caso precisasse, e precisou, não que isso fosse resolver o combate, mas ele moscou, normal do Goku, E em quarto, vemos que o Zamasu sempre teve um modo de pensar distorcido em relação ao que é justiça, mas a sua sede, de mais poder, de ganhar mais poder, ela começou para valer mesmo após ele conhecer o Goku, aqui no presente, e ser derrotado por ele. Então eu penso o seguinte, o Zamasu, o modo de pensar dele veio inteiramente dele mesmo. Ninguém colocou isso na cabeça dele, não. Ele observou as coisas e começou a ter um pezinho pro lado do maligno, do lado do errado por si só. Mas a motivação dele para ficar mais forte, digamos assim, começou após o Goku conhecer ele aqui no presente. E a gente lembra que isso não teria acontecido se ele, com o Whis e o Bills não tivesse ido visitar. Aí eu começo a pensar assim, será que as coisas que eles estão fazendo no presente não estão influenciando no Zamasu do futuro? Digamos assim, o Zamasu poderia ser uma ameaça de qualquer jeito, ele seria uma ameaça, seria um vilão mais dia ou menos dia. Mas os planos dele serem tão grandes, ele ser tão forte, o plano dele ser tão perfeito, tão bem planejado, talvez não ficou por essas intromissões no presente que levaram ao aperfeiçoamento de ideias, por parte do Zamasu. Então eu acho que essas ações, essas investigações atrás do Zamasu aqui no presente só deixaram ele mais inteligente, e bolando assim um plano melhor ainda, e no futuro se tornando esse vilão tão bem calculado. Então eu acho sim que as coisas do presente, na verdade, elas não deveriam estar acontecendo para o Zamasu não ser esse vilão terrível que ele que ele vai ser, que ele está sendo no futuro. E em quinto, se a hipótese levantada por Whis se confirmar verdadeira, então Zamasu,
pediu lá, né, pro Super Shenlong um servo fiel com o mesmo corpo e poderes que o Goku. E numa próxima vez, né, ele pediu para si um corpo imortal. Então, isso é uma hipótese levantada por Whis, né? Mas, assim, é claro que isso é um fato, né, marcante do episódio. Mesmo sendo uma teoria, esse papo, né, esse diálogo, durou boa parte desse episódio. Então, isso sim, é importante sim. Em sexto, né, vimos que o Zamasu não esperou por um ano, que seria o intervalo normal, né, para que ele pudesse utilizar a Super Esfera do Dragão novamente. Pois, pela hipótese do Whis, ele tomou posse do Anel do Tempo, né, provavelmente do Goaço, e assim ele conseguiu, né, viajar um ano para o futuro, utilizando, né, a Super Esfera do Dragão novamente, né, uma vez mais rapidamente, digamos assim. Ele não esperou um ano, ele se adiantou um ano e utilizou ela novamente. Então ele fez um pedido e, viajando no tempo, fez um novo pedido. É impossível? Não, é válido. Mas para isso ele precisaria do Anel do Tempo, que muito provavelmente ele conseguiu do Goaço após matá-lo. E em sétimo, de acordo com isso também, né, aí já com a concordância do Bills e do próprio Kaioshin, né, do nosso universo, ficou comprovado que o Zamasu, mesmo sendo um aprendiz de Kaioshin, ele pode se tornar o próprio Kaioshin do seu universo se derrotar o seu mestre. Coisa que eu tava meio na dúvida, assim, né? Tipo, será que ele não tem que ser nomeado? Será que o poder dele, né, o treinamento dele não tem que se concluir? Será que ele não tem que ter uma ascensão, né? Parece que não. Digamos, o Kaioshin do seu universo morreu, ou ele o derrotou, pronto, ele vira o Kaioshin daquele universo. Eu não sabia que era esse o sistema, mas parece que sim, será. Com isso, ele se tornando o Kaioshin daquele universo, ele toma posse do Anel do Tempo e dos Brincos Potara, que eu acho que, se fosse normalmente, o Goaço morreria de velhice, né? Ou até poderia morrer em alguma guerra, né? Algum conflito. Aí isso passaria, né, de herança para o seu aprendiz. Agora eu não sabia, né? Eu não imaginei que, se eu mato o Kaioshin, beleza, aquilo ali dele fica sendo meu também. Mas se o Zamasu realmente vai utilizar, é porque ele tomou posse e o anel e os brincos funcionam com ele, vão funcionar com ele normalmente. Então ele passa a ser o Kaioshin real, né, do 10º universo. E por último, né, em oitavo, vou destacar aqui o Goaço, né, gente? Ele é legal, né? Ele é até meio, com o negócio do Kamituber lá, não sai da minha cabeça. Ele é sábio, né? Deve ter todos os anos, né, que possa ter alguém. Ele tem um bom coração, né? Só que apesar de todos esses anos de experiência, né, como um Kaioshin, ele, convenhamos, né, é um tanto ingênuo, né, para pensar que o Zamasu já está recuperado, né, que isso foi só uma dúvida. Ele não sente as energias, ele não sente igual ele sentiu aquela vez no chá. Ele realmente acredita que o Zamasu não está emitindo, né, nenhuma energia maligna, né? Ele não tem uma presença hostil, ele não, né, nada. Ou ele é realmente muito forte e a gente está pensando que não, que ele tem tudo sob controle, né? Que ele consegue derrotar o Zamasu facilmente, que ele tem um plano de contingência, né? Se não, eu espero que até seja isso, mas se parece que não é, né? Convenhamos que esse Goaço é um tanto, né, bobinho, né? Um tanto ingênuo, assim, né? Um tanto mole, né? Infelizmente. E rapidinho, né? Nas breves cenas do próximo capítulo, vemos que Goku, Bills, Whis e o Kaioshin, né, do nosso universo, afinal de contas, né, poderia ter um nome, né? Porque esse negócio de Kaioshin pra lá, Kaioshin pra cá, até que enche. Eles, né, foram alertar o Goaço, né, sobre o que o Zamasu pode estar tramando, mas como eles não têm provas, né, do que afirmam, não podem fazer nada contra o Zamasu, né, logo de cara. Sendo assim, né, parece que eles vão, né, decidir montar uma tocaia para espionar as próximas ações do Zamasu, visando que ele faça algo e seja pego em flagrante. Tudo bem, é legal, só que eu espero que eles consigam fazer algo rapidamente, porque até como o Goku tá falando ali, né,
Se for tarde demais, aí realmente, né? Tarde demais. Mas que aconteça algo inteligente por parte deles, né? Pelo menos isso. Agora, analisando o episódio como um todo, fica claro que ele focou principalmente, né, nas palavras do Whis, que são, né, teorias que o próprio estipulou e não fatos verdadeiramente comprovados. Mas aí eu fiquei pensando aqui, e se depois, né, de alguns episódios, né, aí toda a verdade sobre o Black e os Zamasu for revelada e não tiver nada a ver com as hipóteses que o Whis levantou nesse episódio? Aí então quer dizer que esse episódio, né, o 58, ele fica sendo totalmente inútil? Bom, eu creio que isso não faça muito sentido. Eu não acredito que o Toriyama tenha tido essa intenção, além do mais por ele ter usado o Whis para isso. Um ser que a gente já percebeu que é muito forte, né, muito sábio. Na verdade a gente nem descobriu a dimensão total do que o Whis é capaz, né? Mas digamos assim, se ele falou, eu acho que ele tem pouquíssimas chances de estar errado. Ele pode não ter descoberto tudo, mas o que ele descobriu, para mim, é a melhor hipótese que alguém inteligente possa ter. Então, eu acredito no que o Whis está falando ali. Sendo assim, eu fico com essa teoria de que o Black é um servo, né, desejado por Zamasu através da super esfera do dragão, e que o Zamasu pediu a imortalidade também. Eu vou considerar válidos esses argumentos usados pelo Whis. Eu não acho que esse episódio falou para falar coisas que não vão acontecer, que são erradas. Essas informações elas estão incompletas. Eu não acho que elas estão erradas. Então eu fico com o argumento do Whis. Agora, o que ainda está falho, né? O que fica falho é entender por que o Zamasu não desejou logo de cara que toda a raça humana tivesse sido exterminada em todos os universos. Não facilitaria tudo? Ou será que foi o ego dele que impediu, né? O seu ódio ali dentro ali? Talvez. Por desejar querer fazer isso com as próprias mãos, né? Afinal de contas, ele quer ser um deus Kaioshin diferente, né? Ele quer ser forte, né? O mais forte possível. Ele agora, né? Ele quer ser imortal, né? Ele está imortal. Ele quer, né, que faça valer a sua própria maneira de justiça, né? Isso em cima das demais leis do universo que não foi ele que estipulou. Então, ele sabe que ele despertará o descontentamento dos demais deuses, né, em seguida, inclusive de quem? Do próprio Zeno-sama. Então, convenhamos que o verdadeiro inimigo dele não são os humanos e nem o Goku, digamos assim, o obstáculo. Ele quer eliminar os humanos para realizar o desejo dele. Mas para mim, a briga dele vai começar mesmo quando outros Kaioshins, né, ou até outros deuses, vier para cima dele te dar satisfação das coisas que ele está fazendo, digamos assim, sem uma autorização. Tipo, só porque ele é Kaioshin isso pode? Eu creio que não. Agora, realmente, se tudo isso, né, se tudo isso que vem pela frente, né, é realmente o problema, né, que ele vai ter que enfrentar, aí eu dou razão para ele ter pedido imortalidade. Mas ainda tem outro ponto que, né, ainda não foi desvendado, que é descobrir quem é o deus da destruição de Goasu, né, que representa o 10º universo. Pois se ele se tornará o deus da destruição de Zamasu, se esse realmente, né, eliminar o Goasu, né, matar ele, é esse, né, Deus que eu acredito que está dentro do corpo do Black. Porque, como o próprio Whis disse antes, se um Kaioshin, né, morrer, o Deus da destruição do seu universo também morre, né? E vice-versa também é verdade. Mas será que o Zamasu morreria mesmo sendo imortal, né? Caso o Deus da destruição que representa o universo dele também morra? Aí ele chegou nesse Deus e falou assim: vamos ser parceiro, porque é melhor para mim e para você. Por Deus da destruição, eu não sei como é que eram as intenções dele, né? O que ele queria fazer na vida dele, né? Os planos dele. Ele topou. Mas a verdade é, então, que esse Deus possa morrer, mas o Zamasu não. Agora, ele sabe, será que o Zamasu sabe disso? Ele vai descobrir isso também? Eu acho que falta essa informação. O momento que ele vai descobrir quem é o Deus da destruição que representa, né, a parceria ali com ele, e se esse Deus morrer, se ele também morreria mesmo sendo imortal. E como é que esse Deus consegue
entrar, possuir, né, o corpo do Black, né? É isso que falta, né? Descobrir, mas claro, né, não vai ser estudado, né, não vai ser desvendado nesse vídeo. Eu deixo isso em aberto para vocês, geeks, né? Me dê as suas opiniões aqui nos comentários, né? Me digam o que vocês acham, né? Qual que é a verdade, né? O que vem por aí. E vamos ver o que a gente consegue decifrar juntos, beleza? Com isso eu termino mais esse Drops Geek Animações, né? Ainda focando no anime Dragon Ball Super, né? Que é o foco, né, do momento, na verdade, né? Que é um momento de apoteose, né, de nós, os fãs. E vamos aguardar o próximo episódio 59, que infelizmente não sai nesse próximo domingo, apenas dia 25 de setembro. De novo, é um saco, né? Se você é novo aqui no canal, clique nesse botão e conheça todas as playlists de conteúdos fabricados pelas indústrias geek. Tem informações sobre animes, séries, trailers, críticas de filmes, as últimas novidades sobre games, action figures, eventos Geek Nerd pelo Brasil, colecionismo, HQs e as últimas notícias que abalaram o universo geek. Se inscreva no canal e não perca nenhuma novidade sobre a nossa cultura Geek Nerd. Eu me chamo José Guerreiro. Se você gostou desse vídeo, peço que dê o seu like aqui embaixo e compartilhe o vídeo em suas redes sociais para dar aquela força. E se você não gostou do vídeo, me dê um retorno aqui nos comentários, beleza? Nos vemos no próximo vídeo e até lá!